Lucas capítulo 15, versículo 11, nós começamos a parábola do filho pródigo. E essa parábola, esse texto é um texto muito conhecido. É um texto que ele está contando a história de um filho. Repita comigo, um filho. Um filho que percebendo que o pai tinha muito dinheiro. Um filho que percebendo que o pai tinha muito recurso. Ele chega para o pai e fala assim, ó pai, o que você acha, numa versão Lucas Pacheco atualizada 2022? O que você acha? Você pegar e me dar a parte da herança, que é sua, são os seus bens aqui, são os seus bens. Então, em outras palavras, quando o senhor morrer, o senhor não tem, é planejado, né? Uma parte vai para o meu irmão, outra parte vai vir para mim. O que você acha de adiantar então a minha parte? Em outras palavras, aquele menino, aquele filho, está matando o seu pai. Ele está falando assim, olha pai, você não importa mais para mim. Você não importa, a sua vida não tem valor para mim, o que tem valor para mim são os seus bens. Então ele pede a parte da herança para o pai. Entenda também que existia uma regra naquele tempo, que quando o pai morresse, a repartição dos bens, da herança, não era de forma igualitária. O filho mais velho tendia a ficar com maior parte dos bens. Então aquele menino, ele está se antecipando. Ele está matando o seu pai em prol daquilo que o pai poderia dar. Preste atenção aqui. Ele sacrifica o pai em prol daquilo que o pai poderia dar. Em prol daquilo que o pai poderia entregar para ele. A história conta que aquele menino, ele vai para a vida. Ele vai para o mundo. E lá ele gasta o dinheiro com tudo ele gasta o dinheiro com tudo aquilo que o prazer poderia entregar. Ele gasta com drogas, com mulheres, com álcool. Ele gasta com tudo aquilo que iria resolver algo momentâneo para ele. Eu não sei se você está percebendo uma característica desse filho aqui. Quando ele está com o pai, ele quer o dinheiro do pai. Quando ele tem o dinheiro, ele quer aquilo que o dinheiro pode comprar. Ele sempre está atrás de algo para preencher um vazio dele. Acontece que ele gasta todo o dinheiro. Ele já não tem mais o que gastar. Alguns estudos teológicos vão dizer que a partir do momento que aquele menino ele já não tem mais dinheiro, a situação econômica da época é pega de surpresa. Então, economicamente, ali na época está tendo uma grande crise. É mais ou menos assim, quando você ficou sem emprego, o Covid chegou. Mais ou menos esse sentido aqui. Agora, aquele menino já não tem mais o que comer, está passando fome. Então ele vai lá e bate na porta de uma propriedade e pede trabalho. E quando ele está trabalhando dando comida para os porcos. Algumas versões vão dizer que ele se alimentava da casca do que o porco não comia. Veja, não é da comida dos porcos, é do que o porco comia, não gostava, jogava para fora. É mais ou menos assim, se o povo dava espiga cheia de milho para os porcos, o porco ele come o milho e deixa a espiga para trás. Aquele menino estava se alimentando nem da comida dos porcos, ele está se alimentando do resto que os porcos não comiam. Mas ele tinha uma herança, ele tinha um pai próspero, ele tinha um pai com bens. Mas por uma decisão de querer resolver algo fora do tempo, ele passou a ter que viver debaixo do seu trabalho. Agora olha que interessante, porque num determinado ponto da história, ele tem um estralo. Repita comigo, ele acordou. Mais forte, ele acordou. Ele acordou para o entendimento que ele tinha um pai. Ele falou assim, mas espera aí, eu estou aqui comendo comida dos porcos. Os funcionários do meu pai comem melhor. Os funcionários do meu pai pelo menos têm uma casa para morar, têm um abrigo. Agora, olha que interessante isso, igreja, porque então ele deixa aquele contexto dele de funcionário e ele volta para a casa do pai em prol de uma casa e de um trabalho. Ele não volta para a casa do seu pai porque ele tinha um pai. Ele volta para a casa do pai porque ele queria um chefe. Acontece que quando ele está voltando para a casa do pai,
Quando ele está chegando na casa do pai, o pai está na porta com os braços abertos, esperando aquele menino. Então, sem mesmo ter tempo dele falar assim, ó pai, eu vim buscar algo para trabalhar, o pai dele abraça ele e fala assim, ó, seja bem-vindo de volta, meu filho. Deixa eu falar algo a você. Uma vez pai, sempre pai. Uma vez filho, sempre filho. Por isso não importa como que você entrou por aquela porta, importa como você vai sair por ela, entendendo que Deus, Ele é o seu Pai. Não interessa se você, até aqui você entrou desagradando o Pai, desagradando através das suas condutas aquilo que Deus tem te chamado para fazer, mas a partir dessa noite você é revestida de um entendimento que Deus é o seu Pai e Ele não muda. Porque o pai não só dá um abraço e chama ele de filho, o pai também prepara um grande churrasco, uma grande festa. Quantos aqui gostam de festa? Agora olha que interessante, porque ele tinha um irmão. E esse irmão, quando ele volta para casa, naquele final do dia, ele percebe que ali tinha uma movimentação diferente. Então ele questiona um dos funcionários, fala assim, o que aconteceu? Os funcionários respondem para o irmão, falam assim, olha, meu querido, seu irmão voltou, teu pai está feliz, mandou matar o melhor boi para a gente fazer uma grande festa. E naquele momento, ao invés de celebrar a volta do irmão, o irmão mais velho fica irado. Então ele chega para o pai e fala assim, ó pai, por que você nunca me deu algo para que eu fizesse uma festa? E agora para esse que já perdeu parte das nossas finanças, o Senhor está celebrando. Agora, olha que poderoso isso. Porque o irmão ele usa de um argumento que enquanto ele estava trabalhando, o outro estava gastando o dinheiro. Talvez você use do argumento, mas eu estou na casa do Senhor, por que o Senhor tem abençoado a vida daquele que acabou de chegar? Mas eu estou a vida inteira na casa do Senhor, eu estou a vida inteira tentando fazer as coisas mais certas, por que parece que na vida do meu irmão as coisas acontecem muito mais fáceis? Por que parece que na vida daquela pessoa que nem segue ao Senhor direito, as coisas acontecem de uma forma muito mais acelerada? Olha o que o pai responde. Lucas capítulo 15, verso 31. Preste atenção aqui. O pai responde para o filho o seguinte. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Sabe o que o pai está falando para aquele menino? Sabe o que o pai está falando para aquele jovem? Que se tem algo que verdadeiramente importa, não é aquilo que o pai poderia dar, mas a presença dele em todo o tempo. Não é por trabalhar, não é por quão bom nós nos apresentamos, não é por tão perfeito nós sermos, não é por tão inteligentes que nós tentamos ser, mas é porque nós entendemos que o que realmente importa nas nossas vidas é estar com o Pai.